Louvado seja Deus que nos gerou de novo para uma nova e viva vida. Glória a Deus. Estamos de pé. Estamos de pé. E isso quer dizer que quando Jesus faz aquela promessa para Pedro, que debaixo daquela revelação ele fundaria a igreja dele e as portas do inferno não prevaleciam. Isso quer dizer que não é o inferno que atormenta a igreja, é a igreja que vai socar o pé na porta do inferno, amém? Louvado seja Deus. Estamos em conferência, estamos em aniversário, uma alegria estar aqui, porque nós temos visto a mão de Deus sobre esse lugar. E isso não é frase de efeito, é o que nós temos visto. A cada dia que saímos daqui, nós saímos diferentes, saímos daqui transbordantes, saímos daqui com desejo de voltar novamente, porque tem sido dias onde Deus tem derramado daquilo que Ele tem para cada um de nós. 19 anos de palavra da vida, e quem diria, né? Onde Deus veio nos trazer, a mim, a Cris e ao João Lucas. No próximo dia 3, nós faremos 1 ano de moradores de Ponta Grossa já. 1 ano. Já estou quase falando daí no final da frase. Né? Já, só não peço vina no supermercado ainda, né? Mas estamos de pé, e o Senhor, Ele veio nos mimando, nos trazendo para cá, a mim, a minha família, e há 1 ano atrás, então, bem dizer 1 ano, nós nos estabelecemos aqui, mas a nossa relação começou em maio. Em maio estivemos aqui para conhecer Ponta Grossa, para conhecer a igreja, e já saímos daqui balançados, sabendo que o Senhor estava aprontando alguma coisa conosco, porque sempre quando entramos em uma zona de conforto, eu costumo dizer para o João Lucas que mar tranquilo não faz bom marinheiro. A grande realidade é essa. O Senhor, Ele sempre vai mexendo. Quando a gente acha que está começando a entender Deus, Ele vai e bagunça tudo de novo, e nós nos tornamos novamente dependentes deles. E então, em maio, estivemos aqui, e já saímos com o coração daqui em atenção àquilo que Deus iria falar, iria confirmar. Então, no decorrer do tempo, Ele foi confirmando, Ele foi aperfeiçoando, Ele foi nos mostrando onde nós poderíamos estar. E de lá para cá, então, nosso coração vem junto, não tem como, porque nós amamos primeiramente a Deus, depois o que fazemos e onde Ele nos leva. E aqui nós fomos bem recebidos, como filhos por alguns, como pais por outros, como irmãos por outros, até como avós por outros. Isso eu estou dizendo por quê? Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Nós não podemos dar uma de vítima. Estamos longe da nossa casa. Não. O evangelho não é assim. Eu sou feliz por fazer o que eu faço. Eu vivo o que eu faço por amor, né? Não podemos dizer que fazer a obra de Deus é um peso tal. Eu sou feliz pelo que eu faço. Eu amo ser pastor. Eu amo estar no olho do furacão de vez em quando, né? Porque isso é a obra de Deus. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Como diz o nosso pastor Josmar, Ele paga bem. No decorrer desse ano, foram dias de lutas, dias difíceis, dias de frio, dias de calor também. E dias onde a solidão bate, onde a saudade bate, mas o Senhor tem suprido todas as coisas. Poderíamos dizer que estamos longe, que isso, que aquilo, mas Deus, Ele é muito bom. Ele é bom demais.
Poderíamos dar uma de vítima, porque em abril perdemos nosso carro, mas o Senhor foi lá e o seguro que bateu no nosso carro deu um carro melhor para nós ainda, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Deixamos nossos netos lá, e hoje eu fico com as crianças no colo aqui, matando a saudade dos meus netos, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Aqui Deus me deu irmãos onde eu posso, às vezes, até me permitir, não ser um pastor. Tem dia que você não quer ser pastor, tem dia que você quer sentar, tomar um chimarrão, já estou tomando até chimarrão aqui, gente, tomar um tereré e conversar com alguém, até coisas que não sejam de igreja, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu quero dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao seu coração as coisas que Deus quer fazer na sua vida, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. Parece que nós estamos fazendo muita coisa para Deus, parece que tem hora que parece que 7 cultos, 8 cultos, 7 cultos em uma vigília, esse povo é tudo doido, agora é só igreja. Hoje eu estava compartilhando com alguém, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é onde se reúnem os salvos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Igreja não salva, mas igreja é lugar onde os salvos se reúnem. E é por isso que nós estamos aqui, estamos de pé. Somos perseguidos, mas não somos desamparados. Ficamos perplexos às vezes, mas não ficamos desanimados. Antes, nós nos apegamos às coisas que não se veem. Porque aquelas que se veem, elas desvanecem. Mas as que não se veem, elas são eternas. E nós temos nos apegado a isso. Amém? Então, fica aqui nessa introdução, nessa apresentação. Todo mundo falou dos 19 anos aqui, alguns abriram a porta junto com o pastor Josmar. Nós estamos aqui somente há 1 ano, mas parece que já faz 10, porque a coisa no reino de Deus é intensa, Como diz um amigo que eu tenho, um pastor, esse nosso Deus não é gente não, Amados, quando nós falamos de graça, eu confesso que desde que nós observamos aquilo que estava proposto para esses dias, onde a conferência Tua Graça me atraiu, eu me debrucei a estudar sobre graça. E confesso, não adiantou nada. Fui ler Calbart, fui ler John Bunyan, fui ler um pouquinho de Charles Spurgeon, peguei algumas palestras do reverendo Nicodemos, e quanto mais eu lia e quanto mais eu estudava, mais a coisa embaraçava. E eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo com isso? E aí, quando nós chegamos em uma conferência, nós devemos prestar atenção no que o Senhor quer fazer. Porque nós estamos aqui desde domingo, nós estamos tomando banho no mesmo rio, eu gosto de dizer isso. Nós estamos tomando banho no mesmo barranco, porque o rio vai passando e ele não é o mesmo, as águas vão passando por aqui, então nós não estamos no mesmo rio, nós estamos somente no mesmo barranco, mas, é só para você acordar, mas, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor quer trazer. E se nós formos montar uma coxa de retalhos, eu gosto do exemplo da coxa de retalho, porque a minha avó fazia coxa de retalho. E os netos ficavam todos em volta da máquina dela, isso lá nos anos deixa para lá, 77, 78, 79. E nós assim, e ficávamos entregando os retalhos, sacos e sacos de retalho. Mas a minha avó, ela não pegava qualquer retalho. Ela pegava um retalho que ia caber, e ela não fazia coxa de retalho todas retinhas, não. Ela ia montando um mosaico. Então, o retalho ficava mais ou menos de acordo com o que tirava do saco. Eu achava aquilo lá... Hoje, eu vejo que minha avó era muito metódica.
E eu falo da coxa de retalho porque a princípio tem que quebrar um pouquinho a cabeça para fazer, para montar aquele mosaico ali, e depois de pronta tem uma coxa. E se nós pudermos montar uma coxa de retalhos, se assim eu pudesse falar, de domingo para cá o Senhor tem nos trazido algo muito diferente. E realmente é diferente. Inclusive, Deus vem trazendo algo novo. E a tendência é o novo assustar. Tudo que é novo assusta. Por que tem gente que não gosta de mudança? Porque mudar dá trabalho. Transformação, mais ainda. E desde o primeiro dia de conferência, o pastor Josmar trouxe uma palavra. E aquilo me marcou porque ele, no final, após explanar muito bem, ele disse que Deus iria, dentro da promessa de 1 Pedro 5,10, não precisa abrir. E o final de 1 Pedro 5,10 vai dizer que o Deus vai nos restaurar. E o pastor Josmar foi além ainda, ele definiu restauração. Quem aqui já viu restaurar um carro? Restaurar um carro não é reformar. Reformar você põe tudo que você quiser. Agora, restaurar é o quê? Se a roda era, no ano de 68, bem fininha, com 5 furos, restauração vai trazer aquela roda de volta. É trazer de volta ao estado original. E o Senhor nos chama nesses dias. E aí na segunda, o pastor Renato falou de um grande tesouro, que um homem vai, acha, enterra e vende. E sai e vende tudo que tem e volta e compra e busca esse tesouro. E esse reino de Deus é isso. E ontem nós vimos que o Senhor está levantando uma nova geração. Olha que interessante. Então, valorizar o reino, para que possa haver uma restauração, e entendermos que Deus quer fazer algo novo. E esse novo, na realidade, Ele já fez. O que tem que acontecer é esse novo passar por nós. Nós precisamos entender que nós somos rio. Nós não somos nem lagoa e nem o Mar Morto. O Rio Jordão, onde ele passa, ele traz vida. Mas ele nasce lá em cima e vem passando por toda a Palestina até desaguar 450 metros abaixo do nível do mar, num dos lugares mais baixos da terra, chamado Mar Morto. E por que ele é morto? Porque ele só recebe, ele não dá. E tem que passar por nós. Tudo que temos recebido tem que passar, mas também deve ser distribuído. E o Senhor nos chamou nesses dias, tem nos chamado, para um ano, lógico, louvamos pelo ano de 2023, ainda não acabou, ainda tem milagre para acontecer, amém? Eu espero meu milagre até, eu tenho um milagre específico que eu oro por ele e ele precisa acontecer. Eu sei que vai acontecer, não sei quando, É causa na justiça, então tomara que aconteça antes do judiciário fechar. Seria uma bênção. Então todos nós não podemos nos despedir de 2023, mas o que nós estamos fazendo é projetar já 2024. E temos que projetar. A Bíblia diz, através do livro do profeta Isaías, capítulo 32, que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza ele persevera. Nós precisamos projetar coisas nobres. E é muito grande, de acordo com o que o nosso irmão Josué falou aqui. O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que Deus quer fazer. Sabe, queridos, eu sei que, voltando ao assunto, nessa minha busca, eu quis buscar algumas referências sobre graça, e a única coisa que eu entendi, serei bem breve, mas eu queria explanar a graça. Quando nós falamos de graça, querido,
tem uma coisa que precisa estar em nossa mente. A graça, ela não é o plano B de Deus. Às vezes nós confundimos com atitudes isso. Graça não é o plano B de Deus. Porque se graça fosse o plano B de Deus, Jesus seria o plano B de Deus. Ah, Adão e Eva fizeram coisa errada, vamos para o plano B, Espírito Santo. Não. A graça, ela é algo pertinente, única e exclusivamente a Deus. E Ele distribui ela está no mundo desde a fundação dele. Porque se nós tomarmos ela como um plano B ou como uma fuga, nós não teremos entendido graça. Aquilo que o pastor Josmar falou aqui, uma graça barata, ela não é barata. Tem gente que confunde graça com oportunidade de poder viver pecando, porque afinal de contas, estamos no tempo da graça. Graça e pecado são duas coisas totalmente antagônicas. Onde existe graça, ela repulsa o pecado. Quando eu entendo a graça, eu automaticamente fico muito longe do pecado. Eu me debrucei em Romanos 6, 7, Romanos 5, para poder falar com propriedade, não do meu coração. Porque o que nós estamos vendo, e foi muito bem falado nas entrelinhas ontem, aqui. Nós, graças a Deus, somos um povo sério. Um povo que vive um evangelho, que é um evangelho puro e verdadeiro. Pastor Josmar disse no domingo aqui que todas as mensagens, nesses 19 anos de Palavra da Vida, todas elas que foram ministradas aqui, apontaram para Jesus Cristo de Nazaré. E eu louvo a Deus por isso. Aqui não tem invenção, aqui não tem show, aqui não tem pirotecnia. É simples, mas funciona como Jesus. Nós não precisamos reinventar nada. Só basta fazer o que está aqui. Tem um texto, não precisa abrir. Abraão, vosso pai, Jesus dizendo para os fariseus, porque eles se diziam filhos de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou em ver o meu dia, viu e se regozijou nisso. Abraão, um tempo muito antes, até da lei, 450 anos, ele viu a graça de Deus. Ele viu a graça de Deus no monte, quando ele foi sacrificar o seu único filho. Sabe que era costume em Ur dos Caldeus, que era uma terra pagã, sacrificar filho? Não foi uma coisa de outro mundo para Abraão sacrificar o filho. Só que ele estava indo sacrificar, talvez com o entendimento do qual ele fora criado. Mas quando ele levanta o cutelo e o anjo brada 2 vezes, e eu gosto de me referir a 2, porque ele estava tão focado que o anjo falou a primeira, depois falou a segunda, aí que ele foi ouvir. Ali, ele contemplou a graça de Deus, onde Deus estava dizendo para ele, em outras palavras, nenhum ser humano precisa sacrificar filho para ter o que quer. Eu vou sacrificar o meu. E quando Abraão olha o que estava ao lado, o sacrifício. Tinha um cordeiro lá, amarrado, prontinho para ser sacrificado. E então, a partir daquele dia, Abraão colocou o nome daquele monte de Deus proverá. Isso é graça, queridos. Então, nós não podemos pegar a Bíblia e dividi-la entre Novo e Antigo Testamento com o objetivo de encontrar graça.
de Gênesis 1 a Apocalipse 22, a graça de Deus está abundante para toda a humanidade. E hoje eu quero falar de alguém que experimentou graça, ali no Antigo Testamento. Abra sua palavra em 1 Samuel, capítulo de número 1. E nós vamos encontrar alguém que experimenta da graça de Deus. E nós veremos no decorrer dessa noite o que é experimentar a graça de Deus, de uma forma onde não basta experimentar, precisamos experimentar e entender o propósito dela, porque Deus não faz nada sem propósito. Às vezes nós fazemos, mas Deus não. Deus tem um propósito para todas as coisas que Ele faz. É ruim de entender isso. Às vezes nós descemos, ficamos somente na terra e nos esquecemos disso. Mas todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo fala isso em Romanos 8, 28, ele está dizendo todas. Ele não fala assim, as coisas boas cooperam para o bem. Ele diz todas as coisas. 1 Samuel, capítulo 1, já no verso número 1, diz assim: havia um homem, levita, da tribo de Remataim, que habitava na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Zuf, o Efraimita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina havia concebido e tinha filhos. Ana, no entanto, não tinha nenhum. 3. Todos os anos Eucana subia à sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que oferecia sacrifícios, Eucana tinha o costume de dar porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana entregava uma porção dupla, porquanto grande era o seu amor por ela, ainda que o Senhor não a tivesse permitido gerar filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana continuamente, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso tudo acontecia ano após ano. Sempre que eles subiam à casa do Senhor, a rival de Ana a ofendia, e ela passava o tempo todo solitária, chorando e sem comer. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe indagava: Ana, por que choras e não te alimentas? Por que está tão infeliz? Será que eu não valho mais para ti do que 10 filhos? Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. 10. E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. 11. Fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, por todos os dias da sua vida. O seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados. Até aqui. Feche seus olhos e não a Bíblia. Pai, fala conosco nessa noite, aquilo que o Senhor tem colocado em teu coração, para que possa descer ao nosso coração, papai. Sabemos que isso que nós te pedimos parece fácil, mas só é possível através do Espírito Santo do Senhor. Esse mesmo Espírito que está aqui, esse mesmo Espírito que habita em nós. Espírito Santo, nós precisamos muito de Ti para termos acesso ao mais profundo e secreto do coração do nosso Pai. E isso só é possível porque Ele disse que todo aquele
que se achega a Ele, Espírito Santo, Ele não lança fora. E aquele que teme a Ele, Ele disse que Ele revela os seus segredos. Então, Espírito Santo, nós te pedimos, nessa noite, ajude-nos a entender um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, amém. Amém, queridos? Essa história conhecida de muitos de nós vai narrar como foi o nascimento do jovem Samuel. Mas eu fiz questão de fazer uma leitura um pouco mais prolongada, para que nós possamos entender que Ana tinha uma rival. Já foi pregado muitas vezes sobre isso, vários sermões. O que nós queremos trazer aqui não é nada de novo, é simplesmente relembrar como Deus age e como a graça dele tem o poder de nos atrair. Mas ela nos atrai sim para o centro da vontade dele. Essa menina, Ana, queria ter filhos, era estéril, não gerava. Ao passo que sua rival, Penina, além de dar os filhos, ainda insultava Ana. Nós não vamos entrar na questão da Penina aqui, as coisas que talvez a levavam a fazer isso. Não. Nessa noite o que nós queremos entender do Senhor é o fato dessa mulher que tinha tudo do seu marido. A Bíblia diz, e nós lemos aqui, que ele oferecia sacrifícios pela sua família, pela esposa, os filhos, mas por Ana ele oferecia um sacrifício em dobro. Não era porque ele queria filhos, era porque ele a amava. Ela estava em uma condição onde ela aparentemente tinha tudo o que precisava. Aí nós passamos a tentar mexer nesse assunto agora, porque ele a amava, a ponto de dizer para ela: eu não valho mais do que 10 filhos, olha, eu te amo, eu não cobro filhos de você. Mas aquilo foi gerando dentro dela uma vontade de ter filhos. E nessa noite eu quero falar justamente disso. De algo que é gerado em nós, mesmo estando tudo bem. A princípio, uma insatisfação. Existem algumas insatisfações que nós precisamos sondar. Existe algo que parece que está tranquilo, mas de repente você começa a dizer: mas por que eu estou querendo isso? Nessa noite eu quero falar disso. E eu poderia até usar uma frase aqui meio sem razão. Bendita Penina. Porque de tempo em tempo parece que é até Deus que manda. Tem hora que a gente fala que é o cão, mas tem hora que é Deus que manda uma Penina. Uma situação que vai nos tirar da zona de conforto. Porque se tem um lugarzinho que é muito próximo do fracasso, esse lugar se chama conforto. E de tempo em tempo aparece uma Penina em nossas vidas. E essa Penina, ela veio, ela cutucava. Talvez Ana poderia ter nascido, crescido, se casado, morrido e ido para o céu. Uma mulher justa, casada com um homem justo. Mas aprove a Deus olhar aquela mulher dentro de uma situação que aparentemente poderia ser satisfatória. Ana, eu não valho para você mais do que 10 filhos? Eu te dou tudo, você tem iPhone, você tem iPad, você tem cartão de crédito, você pode ir no shopping, você pode fazer o que você quiser. Eu não estou te pedindo filho. Eu te amo. Sua vida está uma boa, está tudo tranquilo. Por que agora parece que eu estou me sentindo incomodado? Por quê? Sabe, queridos, às vezes, e nós vamos adentrando aqui dentro da história, versículo 17, leia aqui, 1,17,
Então ela foi e contou tudo para ele, né? O que estava acontecendo. No 17, então Eli foi e disse para ela: vai em paz. E o Senhor, na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que fizeres. 19. Bem cedo, no dia seguinte, Eucana e toda a sua família levantaram-se após haverem adorado ao Senhor e retornaram para casa em Ramá. Eucana teve relações sexuais com sua esposa Ana, e o Senhor lembrou-se dela, respondendo favoravelmente à sua oração. E aí? O Senhor atendeu. O Senhor poderia ter falado no seu coração: vamos conjecturar aqui. Não, ela não precisa, afinal de contas é Eucana que vai criar, ele já tem muitos filhos. A Bíblia diz que todo ano ela subia também para adorar. E a Bíblia também, nós lemos, ano após ano. Então, ela não fez biquinho, ela não deixou de ser crente, vamos falar assim, ela continuou perseverando. Até que o Senhor ouviu o clamor de Ana. E Ele ouve. Mas eu quero trazer algo para você hoje aqui. Aquilo que você talvez está chamando de prova, Deus está chamando de oportunidade. Aquela penina era uma prova na vida daquela mulher. Qual que é a penina que está te tirando da zona de conforto hoje? Qual penina? Dá um nome para ela aí. Vizinho? Casamento? Finança? Emprego? Esterilidade, enfermidade, medo, crise, política, instabilidade. Qual o nome da penina? Talvez o que nós chamamos de prova. Conhece aquele crente? Ô irmão, ora para mim aí, por quê? Estou na prova, varão. Às vezes é prova, mas às vezes Deus está chamando de oportunidade. E às vezes não é uma oportunidade somente para nos abençoar. Para Ana, era um filho. Para Ana, era um Samuel. Mas para Deus, era um juiz, era um sacerdote e era um profeta. Talvez para você é só uma dificuldade, mas essa dificuldade ela pode se transformar em um milagre, e esse milagre terá nome. Esse milagre terá nome. Ele se chamará ministério, ele se chamará conversão, ele se chamará bênção, dá o nome que der. Mas o que eu quero trazer nessa noite é que para você é apenas um milagre, mas para Deus é um propósito. Para Deus é um propósito. Porque Deus ele não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito. No lugar da vossa vergonha te darei dupla honra. Então quem passou vergonha vai receber dupla honra. Naquilo que você foi humilhado, você será honrado. Então, às vezes vem a humilhação, mas no mesmo lugar da vergonha, você pode ser honrado. Existem situações, para Ana era uma esterilidade, para Deus era oportunidade dele pegar uma família que adorava ao Senhor, uma mãe que ansiava por um filho, um pai que amava uma esposa, e até a rival que insultava e fazia com que Ana começasse a querer gerar, para que saísse um Samuel. E que Samuel é esse? Aquele Samuel que ungiu Davi, aquele Samuel que destituiu Saul, aquele Samuel que fazia e acontecia em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele Samuel que foi um grande homem de Deus e fez tudo o que aprouve ao Senhor, a ponto dele interceder pelo povo e Deus falar: Samuel,
Para. O pessoal não está renegando você. Para, Samuel. Eu sei que você se preocupa com esse povo, mas eles estão renegando é a mim. Está entendendo, Samuel? Aquele Samuel que desde a tenra idade Deus começou a falar com ele. Talvez aquilo que nós estamos chamando de dificuldade com o novo, sabe? Agora tudo é encontro, tudo é célula. Quem sobe aqui fala de encontro. O meu discipulador fala que eu preciso abrir uma célula. Pastor Josmar fala que o ano que vem vai ter várias células. Eu já comecei a ver isso depois que o pastor Josmar falou. O Periquitos vai encher de célula. Vai ser um periquiteiro aqui, cheio de célula. E eu estava tudo tranquila, minha casa estava tranquila, minha vida estava tranquila, culto na quarta, lá, igual Smurf, todo mundo junto, pro culto, voltava para casa, lá, culto domingo, vinha todo mundo, se encontrava, agora parece que o negócio está meio assim, parece que a água já está batendo, sim, aquela água que foi falado aqui no altar, aquela água que não se pode mais querer ela no joelho, não se pode mais querer ela nos lombos, tem que nadar, tem que ir, ver e sentir. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem sequer chegou ao teu coração, são as coisas que Deus quer fazer, primeiramente em você, depois através de você. Fomos comprar nossa casa há uns 13, 14, 15 anos atrás. Não tinha R$1 para dar de entrada. E a promessa era, fui lá na Bíblia, peguei, vinde, comprai, mesmo sem ter dinheiro. E eu peguei o versículo de Isaías. Comprar sem ter dinheiro. Falei, vamos comprar uma casa, Cris. A única coisa que nós tínhamos era nome limpo, muita fé e um salário de R$2.600. Eita glória! Não vou contar todo o testemunho, não. Mas quando várias casas, e casa pedia 6 mil de entrada, e tinha casa que pedia 12 mil de entrada, e eu falava para o corredor, você não entendeu ainda que nós não temos dinheiro? Nós vamos comprar sem dinheiro. E o corretor era crente, glória a Deus por isso. Só que daí ele nos leva a uma casa. Mas tem uma casa aí, mas ela é usada. Eu falei, amém. E o terreno é dos antigos, 12 por 35. Eu falei, desse que é bom. Eu falei, vamos lá. Ele falou, eu acho que essa dá para fazer sem entrada. Eu falei, então vamos. Quando nós chegamos na frente da casa, ele demorou para abrir o portão. Eu olhei pelo vão da grade, olhei para a Cris, ela olhou para mim, era noite. Eu falei, é essa casa. Quando abriu o portão, nós chegamos, uma varanda, que a garagem já virava varanda. Quando eu cheguei na varanda, eu entrei assim, e Deus sabia que eu não estava negociando com ele. Olhei para a Cris e falei, isso daqui é lugar de célula. Aí fomos andando. Nem tinha entrado, e o corretor abrindo a casa. Acendeu a luz. Quando ele acendeu as luzes da varanda, eu fui na varanda do fundo, virei para lá, uma churrasqueira. Eu falei, pronto. É nossa, Cris. O lugar da célula e o altar do sacrifício. Está pronto. Aí eu vinha caminhando assim da varanda, eu e a Cris, né? Fomos na casa, olhei para o corretor e falei, essa é a casa. Ele falou, mas você nem entrou para olhar? Eu falei, não, já sei que é essa. Já estou vendo as células aqui, já estou vendo tudo. Moral da história. Compramos sem dinheiro, sem entrada, salário de 2.600, a parcela da casa era 1.000. A conta não bate. E quem disse que Deus quer que conta bate? Ele quer saber do propósito dele sendo estabelecido. Da primeira quinta-feira que nós chegamos lá, até a última quinta, antes de sair para irmos para a missão de São José dos Campos, só não teve célula quando tinha compromisso na igreja. Minha cunhada comprou a casa hoje, reformou, fez uma casa para day use, né? Clube, com piscina no fundo e tudo. Josué e Eliane estiveram lá. Olharam a varanda em L, tudo bem que está reformada hoje. E sabe o que está acontecendo agora?
Vou arriscar dizer que mais de 80% dos eventos que minha cunhada loca para que sejam feitos naquela casa são eventos de igreja. E esses dias ela falou que ela está percebendo isso. Quantas vidas foram salvas ali? Quantos cursos de batismo, palestra pré-batismo, palestra pré-encontro, chá de mulheres, churrasco de homens, tudo aconteceu ali. Talvez, se nós ficássemos chorando, com medo do novo, eu não teria experimentado. Hermes, nós estamos falando de graça, tal, parece que é uma troca. Não é uma troca, queridos. É simplesmente Deus querendo levar a mim e a você ao centro absoluto da vontade dEle. Sabe, irmãos, o que nós precisamos entender é que aquilo que é gerado em dor tende a fazer com que nós nos acheguemos ao que é dono de tudo. Já percebeu? Quando vem muito fácil, vai acontecendo, você fala, tá uma bênção, tal. O negócio começou a travar, você olha para a esposa, tal. Vamos aumentar a oração. É uma tendência natural acontecer isso. E aí nós nos achegamos mais. Nós não estamos falando de um Deus sarcástico que fala assim, ei, fecha a torneira aí para ele poder orar mais, fecha a torneira das bênçãos. Não é isso. Mas acontece que nós precisamos entender que a tendência é nós valorizarmos aquilo que nos custa muito. O próprio Davi falou isso. Porque não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custe nada. Não vou oferecer, eu vou comprar o seu terreno. Eu não quero oferta, eu quero comprar. Porque eu não vou oferecer ao meu Senhor qualquer coisa. E, caminhando para a parte final dessa noite, eu quero te falar algo que começou a ser desenhado e vindo em resposta ao meu coração desde domingo. No domingo, o pastor Josmar, ele falou algo aqui que eu não sabia, mas que foi lindo. Ele disse que, nesse mesmo período do ano passado, ele tinha ministrado uma palavra onde ele disse que ele não queria falar, ele falou, eu tive que falar com pesar, porque o Senhor tinha me falado que nós éramos uma igreja estéril. E o pastor Josmar, de forma alguma, ele fez questão de dizer que aquilo lá foi, nós sabemos que o nosso pastor é um homem de oração, e ele fez debaixo da direção do Senhor. Olha que interessante. Ele precisava fazer aquilo como anjo dessa igreja, para que a igreja pudesse entender esse conceito de esterilidade. Hoje eu vejo isso. Eu nem falei para ele que eu ia pregar isso hoje. Mas essa mensagem ela foi tomando mais corpo, de acordo com o que foi acontecendo durante essa semana. Sabe, queridos? E o pastor Josmar foi acreditando tudo a Deus, ele disse, e os filhos que foram gerados nessa casa, foram gerados por milagres. Eu vou repetir, teve gente que não entendeu. Os filhos que foram gerados aqui, foram gerados única e exclusivamente por milagres. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que eu e você somos um milagre. Eu falo eu porque no ano de 2023 eu estava aqui já. Eu estou aqui. Então nós somos milagres gerados por Deus. E Deus foi gerando. Então ao seu lado aí existe alguém que é um milagre. Foi gerado. Foi gerado em oração aqui. Foi gerado depois do entendimento. Quando o pastor Josmar, eu tenho certeza que ele libera essa palavra, eu tenho certeza que ele corre para o local de oração e vai orar, e vai pedir milagre, vai pedir resposta, e vai pedir para que a nossa igreja, então, ela entre em um propósito de frutificação. Quem gosta de Bíblia, acho que já começou a entender onde eu vou chegar. Quem gosta de pregação, acho que já começou a entender onde está indo essa revelação. Sabe, queridos, Samuel é filho
de uma estéril. Onde Deus põe a mão, a esterilidade vai embora. E o pastor Josmar, passado 1 ano, ele recebe a orientação de Deus para vir aqui no domingo e dizer que nós seríamos frutíferos. O anjo da igreja liberou uma palavra para que fosse necessário entendermos da esterilidade, e 1 ano depois um anjo da igreja vem aqui e libera uma palavra de frutificação. Uma igreja estéril gerou filhos pelo milagre, mas uma igreja fértil vai gerar filhos a partir de agora pela sua saúde espiritual. Eu vou falar de novo, uma igreja estéril foi gerando tudo isso daqui, e eu estou falando estéril no sentido não de maldição, eu estou falando no sentido do tempo de Deus que foi falado, entenda, foi falado pelo anjo da igreja, era necessário que entendêssemos isso. Mas agora, que já vieram os filhos da promessa e os filhos do milagre, vão chegar os filhos daquela que é fértil. Vá comigo passa um capítulo aí, eu falei para você não fechar a Bíblia, se fechou, teimou. 2:21 de Samuel. Samuel, vamos lá, até chegar ao 2:21. Ana chegou, o filho nasceu, Eucana foi visitar novamente o santuário, Ana não foi, o menino ainda amamentava, ela falou, quando chegar a hora de ir, eu vou lá e vou entregar o menino, porque o menino foi consagrado ao Senhor. Então o menino foi, quando ele desmamou, ela foi, levou, entregou lá, falou, a partir de agora ele é seu, e ele passou a crescer lá no santuário, juntamente com Samuel, juntamente com Eli, perdão. E aí, o que acontece? Ela volta para casa, versículo 21 do capítulo 2. Então o Senhor visitou Ana novamente, e a abençoou, e ela concebeu, e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Não era Ana que queria um filho, era Deus que queria um sacerdote. E depois que ela entendeu e ela cumpriu o voto dela, ela entregou, ele foi gerado na esterilidade dela, aí Deus falou, agora não precisa mais de intervenção divina, porque eu já abri a sua madre, você só continua fazendo o que você tem que fazer com o seu esposo, que os filhos automaticamente virão. Eu disse automaticamente, pela lei da natureza e pela lei da fertilidade e principalmente pela saúde de Ana. Deus está colocando em nós, nesses dias, um poder de frutificação, de multiplicação, onde pela saúde espiritual da igreja, ela gera. Ela vai gerar. E onde tem saúde espiritual, onde tem uma igreja disposta, saudável, os filhos vêm. Eles vêm. Por quê? Porque isso é algo que Deus colocou em nós, desde o jardim do Éden. Frutificai, multiplicai, povoai, enchei a terra. Dentro de cada um de nós existe um poder multiplicador. O homem tem a semente, a mulher tem o local que recebe a semente. E isso é regra natural, colocada e imposta por Deus. E Ele faz com que isso funcione. E nós, experimentando dessa graça, que nos atrai, simplesmente, precisamos desejar simplesmente ser atraído todos os dias para o local da graça do Pai. Todos os dias. Deus está levantando uma igreja saudável. Pastor, o senhor está dizendo que não era? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós começamos a entender, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado. Queridos, viver da graça é
uma beleza, eu costumo dizer. Viver da graça é muito bom, mas eu prefiro viver além da graça, desfrutar da unção e da presença de Deus. Eu não estou aqui menosprezando graça, porque se você for estudar teologicamente, existe uma graça comum que está aí, onde o sol nasce para justos e para injustos. Aqueles lá, eles estão experimentando da graça de Deus também. Eles pecam, eles não precisam trazer sacrifício mais, porque a lei foi abolida. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu costumo dizer que é bom demais saber que Deus te ouve. Mas é muito melhor saber que eu e você podemos ouvir Deus. Olha que interessante, olha a diferença. Deus ouve todos, mas Ele quer nos levar em um lugar secreto, como foi falado ontem pelo pastor Jackson, lá no local da oração, onde nós vamos ouvir a voz dEle. Aí não tem preço. Aí eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo depois de ouvir a voz do Senhor. Quantas e quantas pessoas, queridos, que passaram pela dor do luto, por causa de, talvez, algum, vamos falar assim, desfavor da vida. A pessoa vai e transforma essa dor do luto em uma ONG. A pessoa vai e transforma essa dor do luto em um trabalho voluntário, e aquela dor do luto dela passa a abençoar outras pessoas. Quantos pais crentes de crianças especiais que vieram com alguma síndrome e estão dentro das igrejas, e esses pais se tornaram abençoadores lá no local e abrem ONGs, abrem células, abrem seminários e fazem coisas. Às vezes o que para nós é prova, para Deus é uma oportunidade. Sabe, amados, não estou aqui para testemunho, mas estou para ver cidadão que deu mais trabalho para a esposa do que eu. Estou para ver cidadão que deu mais trabalho para a esposa do que eu, no quesito fidelidade. E hoje o carro-chefe do nosso ministério chama-se Família, Cura e Libertação. Para Cristiane, era só um marido. Para Deus, era um pastor, era um profeta, era um homem de Deus. De forma alguma eu estou aqui para pregar Cristo, e eu, o menor de todos. Mas eu estou querendo dizer que eu não sei o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que essa graça que nos atraiu, que está nos chamando para algo novo, ela quer fazer com que aquilo que você está passando hoje se transforme em bênção para muitas outras pessoas. Porque quando eu coloco a palavra da cruz e a cruz simplesmente para mim, eu ainda não entendi o evangelho. Convém que nós diminuamos para que ele possa crescer. Convém que eu me sinta o menor de todos, para que dessa forma eu possa servir para alguma coisa para alguns. Convém que a minha casa, por mais que tenha 40 metros quadrados, eu abra uma célula lá e só venha 2 pessoas. Mas para Deus, são 2 vidas. São 2 a menos no placar do céu e inferno. Nós precisamos nos abrir para o novo. E para encerrar, tem algo que me chama a atenção. Nós somos uma igreja apostólica. Não estou aqui ordenando o nosso pastor a apóstolo. Vai ser apóstolo. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós somos uma igreja apostólica. E uma igreja apostólica não é uma igreja de status. Pelo contrário, uma igreja apostólica é uma igreja que implica em trabalho. Afinal de contas, Deus não chama quem não faz nada. Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje, e por isso eu trabalho. E convém que eu faça o que eu tenho para fazer enquanto é dia, porque em breve a noite vai chegar, onde eu não poderei mais fazer a obra do meu Pai. Deus não chama ninguém que não está fazendo nada. Deus quer nos chamar
para algo diferente, para vivenciarmos algo diferente, queridos. Ele quer nos chamar. Chamou Elias, chamou Eliseu, chamou vários homens, e todos eles estavam fazendo alguma coisa. Eu não vi ninguém que a Bíblia diz, estava lá deitado, de perna para cima, não queria nada com nada, e o Senhor te chamou para profeta. Não tem ninguém. Porque o reino de Deus implica em trabalho. E eu não estou falando de ativismo, porque onde tem jejum, oração e palavra, não cabe ativismo. Ele não tem poder. Agora, o reino de Deus implica em trabalho. E quem nos anda ao nosso lado sabe que nós não cansamos de fazer a obra do Senhor. Mas o que Deus tem para fazer, conforme foi falado ontem aqui nesse altar, é bem maior do que nós ainda experimentamos até hoje. Amados, é muito lindo o que o Senhor quer fazer. Eu vou pedir para projetar Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 2 aqui. Vou ler só mais 2 textos. 5, 6. Atos 5, 6. Atos capítulo 5 vai falar da história de Ananias e Safira. Venderam uma herdade, falaram que tinha vendido por tanto, ofertaram tanto. Nem era obrigado a entregar tudo. Eles entregaram porque queriam. E aí mentiram para o Espírito Santo, conforme o apóstolo Pedro falou, e aí aconteceu que, primeiro Ananias vai, cai morto, depois Safira, sua esposa, chega, vai e cai morta. Mas olha que interessante, e alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo, carregá-lo para fora e o sepultaram. Pastor, o que tem a ver esse texto com... Parece que o senhor fez assim, ó. Não, queridos. Eu estou falando que nós somos uma geração apostólica. Eu estou falando que o Senhor está levantando pessoas que vão chegar aqui com uma mentalidade apostólica através de mim e de você, que já entendemos isso. Agora, sabe o que significa esses jovens aqui? Significa um povo novo que está chegando para retirar a vergonha da velha igreja desnutrida sem Jesus. É sério isso que eu estou falando, queridos. Existe uma igreja que está apostatando da fé. Existe uma igreja que está negociando os seus princípios. Essa velha igreja, ela vai cair morta, dura, se ela não voltar para o evangelho verdadeiro. E existe uma geração nova que está retirando a vergonha da velha geração. Assim como Samuel chegou e retirou a vergonha que estava acontecendo em Israel, na época dos juízes. Eu acho interessante a passagem de João, capítulo 8 também, quando apresentam uma mulher adúltera a Jesus e fala que pela lei ela deveria ser apedrejada. Então, Jesus falou aquela frase bem conhecida, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que Jesus só falou isso e continuou escrevendo no chão. E foram caindo as pedras. E a Bíblia diz que começaram a jogar as pedras no chão, começando pelos mais velhos até os outros. Eu acho muito interessante essa frase. Eu acho muito interessante esse versículo. Ele vai dizer, está lá em João 8:9. Sabe? Primeira vez que eu vi isso, eu falei, por que João narra isso? A começar dos mais velhos até os últimos. Porque atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. Os mais velhos foram os primeiros a jogarem as pedras no chão. Talvez porque eles estavam com muito mais pecados do que os mais jovens. Deus está levantando uma nova geração. Eu sou essa nova geração. Você é essa nova geração que vai retirar a vergonha do que está acontecendo na igreja pós-moderna que tem se vendido. Nós não vamos negociar a nossa fé. Nós não vamos negar os rudimentos da fé. Nós não vamos renegar a palavra.
E nós seremos essa geração, assim como a geração de Samuel se levantou para retirar a vergonha de Israel. Deus está levantando um novo povo na cidade de Ponta Grossa, na igreja do Periquitos, como foi falado hoje, em todas as palavras da vida que tem, e em todos aqueles, não estou falando somente da nossa igreja, existem vários ministérios que são sérios, queridos, e essas igrejas, independente do tamanho, elas serão relevantes nos últimos dias da igreja na terra. Nós precisamos entender isso. Os jovens, Deus está levantando, como levantou o jovem Samuel. Para Ana, somente um filho. Para Deus, um juiz, um sacerdote e um profeta. Você que pode, fique em pé.